Olá, tudo bem? Boa noite. Gostaria de mostrar para você quais são aquelas fórmulas mais lindas para ser utilizada no Excel. Claro que antes de você conseguir chegar em algumas fórmulas mirabolantes, nós conseguimos ver que no Excel é mais fácil e prático na hora de fazermos algumas funções. Mas antes de a gente conhecer algumas funções mais avançadas, algumas fórmulas, temos que sempre iniciar do Excel do conteúdo do básico. Então, o que é o conteúdo básico? A gente sempre vai estar falando de negrito, itálico, quais são as funções dela, como nós vamos fazer as suas formatações, bordas, a horas que você aplica essas bordas, como dar cor de fundo, células, aumento, diminui, alteração de fonte, como você colocar tamanhos a sua fonte, o que seria o seu alinhamento na vertical e na horizontal, colocar o seu texto em 45 e 90 graus, o que seria uma quebra de texto, mesclar e centralizar, as formatações em questão de moeda, data, contábil e porcentagem, o que seriam cada uma delas, a questão de aumentar e diminuir as casas decimais, as formatações condicionais, onde aplicar cada uma delas e as suas regras. Nós temos regras em escalas de cores, conjuntos de ícones e vamos fazer aqui também novas regras, como aprender, gerar e criar novas regras de formatação condicional. Também temos como aprender a formatar através de tabela, estilos de célula, o nosso inserir e excluir células e colunas e o nosso formatar altura, largura, como colocar senha de proteção, bloquear as suas células. Claro que também não deixamos de classificar, de apagar ou significado de classificar de A a Z, de Z a A, que no caso é de ordem crescente ou decrescente, acrescentar filtros, modos de busca, de localizar, substituir, ir. E tudo isso nós só estamos falando da nossa página inicial. O que nós vamos ver aqui no inserir, como inserir tabela, tabela dinâmica, imagens, fazer um recorte e gráficos, mini gráficos, segmentação de dados, links, hiperlinks e trabalharmos bastante também nas caixas de texto, rodapé, word art, certo? A questão de símbolos. Layout, claro que nós temos que ver como podemos colocar layouts e cores aleatórias, trabalhar com margens de fundo, orientação ou paisagem, definir planos de fundo, definir formas de impressão. Em fórmulas, nós estaremos vendo cada uma dessas suas fórmulas, com certeza. Dados, sim, validação de dados, como acrescentar, olha só, aqui classificar de novo, filtro, remover duplicatas, validação de dados, como fazer as suas validação de dados, certo? Temos aqui também como falar do agrupamento e desagrupamento na horizontal e vertical, a parte de colocarmos senhas em células específicas e compartilhamento de planilhas, modos de exibição do Excel, modo de formato já do tamanho da folha, modo de quebra de página automático, novas janelas, organizar, o congelar e descongelar, o dividir. Na aba desenvolvedor, nosso queridíssimo macro, como inserir alguns ícones, formas, certo? E sem esquecer também as suas formatações de linhas e coluna, fazer o que? O nosso sequenciamento, janeiro, certo? Então, o que é o nosso sequenciamento? O Excel te possibilita você fazer um sequenciamento. Olha só, observe, ele já foi de janeiro a dezembro. Se eu seleciono toda a área com um Shift, dou um clique duplo entre, olha só, ele vai me regular o tamanho. Se eu der um clique aqui e selecionar, observe que aqui na aba inserir tabela ou até mesmo aqui formatar tabela, observa que ele vai me perguntar a minha área. E aqui, ó, tá vendo? Minha tabela possui cabeçalho? Sim, janeiro, fevereiro, março. Olha só, eu posso dar um OK, transformar ele em tabela e depois fazer o que? Suas formatações. Observe. E aí é questão de escolher o que se adapta melhor. Olha só, no campo em exibição eu tiro a linha de grade, correto?
Da mesma forma, quando você faz uma formatação, você tem que falar para ela que é cada célula dessa daqui. Então, se eu colocar 10 e der um Enter, certo? Se eu clicar e arrastar 10, 10, 10, 10, 10, tá vendo que ele me trouxe tudo 10? Se eu clicar aqui, ó, preenchimento em série, ele me traz o meu sequenciamento, certo? Se eu escrevesse aqui segunda-feira, ou melhor, em vez de colocar segunda-feira, eu vou colocar dia 26 do 4 da 26 do 7, olha só. Qual que é o formato? 26 de junho. Se eu clicar e arrastar, observe que se eu vier aqui em formatar, eu posso colocar ele como abreviado. Ele vai dar este erro aqui porque a minha informação é maior do que a minha coluna. Então eu posso dar um clique duplo, certo? E olha só que ele vai fazer essa correção. Eu posso selecionar também a área na parte de cima, observe do B até o E, e ó, dou um clique duplo, ele vai fazer isso. Voltando aqui, se eu selecionar toda essa minha área, eu posso também vir aqui em mais formatação, observe a mais formatação, ele vai te abrir essa caixa de texto, ou o nosso atalho, Ctrl 1. O Ctrl 1 e olha só, data, eu posso escolher um modelo aqui, eu posso personalizar. E olha só, aqui eu posso falar no seguinte, em vez de ser 26, se eu colocar mais um D, ele vai dar o dia da semana completo. E olha só, se eu apagar os M's, eu só tenho o dia da semana. Mas se eu colocar mais duas letras D, e deu um espaço, olha só, ele me trouxe o dia e o dia da semana, certo? Se eu der um espaço aqui e colocar MM, ele me mostra o mês. Então, olha só, eu vou colocar uma vírgulazinha aqui, beleza? E ó, ok. Observa que a minha formatação aqui mudou. Isso também é válido quando eu falo aqui na questão dos números. Olha só, se eu colocar em moeda, como é que ele vai ficar? E olha só, nosso centralizar na horizontal e na vertical. Se eu vier aqui e mudar para contábil, observe. Se eu vier aqui e mudar para data completa, olha só que bacana. E se eu mudar aqui para horas? Você viu que ele vai me trazendo os formatos aleatórios. E se eu colocar como texto? Então, aqui embaixo eu posso diminuir o zoom. E da mesma forma agora eu posso classificar também por formatações condicionais, definir alguma regra. Mas isso é o nosso conteúdo do básico, certo? Agora voltamos. Então, se nós formos agora falarmos de outros conteúdos do Excel, observe como a gente vai estar fazendo algumas aplicações. Olha só, essa formatação. Aqui eu criei alguns botões, tá vendo? São hiperlinks, onde eu posso gerar o meu arquivo em PDF, voltar em orçamento. Olha só, se eu preencher aqui qualquer coisa, ó, dou um clique aqui, limpar, ele vai limpar todos os meus dados. Aqui eu tenho que a minha validação de dados, certo? Conforme eu coloco aqui a unidade e defino aqui um devido valor, observe que já me vai fazendo a conta aqui por completo. E se eu clicar aqui no cliente, observe as informações que eu coloco lá, ele volta aqui, ok? Não quero mais, ó, limpar, ele vai apagar todas as minhas informações. Observe, quando você tem o conhecimento na questão de matemática e você quer colocar em prática no Excel, observe essas fórmulas feitas utilizando aqui o desvio padrão na probabilidade estatística. E olha só que recurso bacana. Veja aqui também um outro exemplo. Aqui Bhaskara, né? Quando a gente tem que achar o valor de x1, x2 e o valor de delta. E aqui se eu colocar um exemplo, o menos 1, ele vai me dar o que? Se a minha concavidade ele é para baixo ou para cima, no meu intervalo de x e no meu intervalo de y. Olha só que bacana, gente. E aqui eu também tenho outros gráficos também. Abaixo algumas funções afim e acima da mesma maneira, certo? Olha uma outra aplicação também. Aqui nós temos o seguinte, observe que, olha que legal, nós temos no Excel também jogos. Olha só que bacana, que ideia bacana.
Você viu? Isso daqui, quem nunca brincou desse joguinho? E ó, totalmente desenvolvido no Excel, né? Quando você acha que Excel é só para fazer planilhas, né? Dá para fazer muito mais coisas. Olha a infinidade. Dá para falar assim, eu tô brincando, mas em cima do meu Excel. E olha só, pause. Vou dar um pause aqui. Mostrar agora um outro exemplo. Olha só, esse daqui é segmentação de dados, um dashboard feito para a faculdade. Ah, eu quero saber as minhas notas de 2015. Eu seleciono, ele me traz tudo 2015. Eu posso fazer o meu filtro por e-mail ou o nome do professor, qual foi o semestre, primeiro, segundo, terceiro semestre. Ele me traz as disciplinas aqui. Eu quero filtrar por disciplina. Olha, essa disciplina. E aqui ele me traz as minhas notas do B1 e B2. Você viu que bacana? Olha só. Aqui eu posso retornar ao meu cronograma, onde eu posso fazer o armazenamento dos dados, e aqui eu também tenho um outro gráfico também, de maneira mais objetiva. Você viu que bacana? Olha só, agora novas aplicações também. Observem, aqui nós teremos alguns exercícios que vai estar sendo recebido por uma caixa de e-mail, né? Então vamos lá. Quando você receber um link através do seu e-mail, você vai ter acesso à minha pasta na nuvem, onde você já tem essas planilhas prontas, certo? Onde você vai poder estar baixando o material. Aqui você vai receber essas planilhas, olha só, observem. E aqui nós iremos fazer os nossos exercícios, estaremos exercitando. Então vamos baixar essas planilhas. Olha só, aqui, te dar um exemplo básico. Por que essas planilhas aqui você já recebe ela pronta? Porque concorda comigo, se você tiver que fazer o preenchimento de todos esses dados, todas essas informações, já vai gerar um certo tempo. E aqui nós iremos aplicar algumas fórmulas. Um exemplo, primeira maiúscula, aqui quando a gente pode usar a função arrumar para poder deixar todos eles alinhados, aqui colocar primeiro, tudo maiúsculo, e podemos o que? Fazer algumas formulazinhas matemáticas, certo? E com isso podemos praticar em sala de aula juntos esses exercícios. Outro exemplo aqui também bacana é que a gente ganha tempo é quando se tem uma planilha nesse mesmo contexto, onde eu quero saber os valores futuros, valor à vista, valor parcelado e o número de parcelas. Aqui somos funções financeiras, VP, VL, PGTO e NPE, certo? Então, da mesma forma, temos outras aplicações. A aula anterior nós fizemos esse exercício onde o pessoal estava já por dentro das aulas, eles mesmos fizeram o preenchimento, como fazer o seu sequenciamento, como colocar fórmula. Um exemplo aqui, nós trabalhamos na fórmula a data mais 7, aqui questão de horas inicial, conforme eu vou colocando ou tirando aqui as datas, observe que ele já vai contabilizando quantidade de horas assistidas e quantas horas restantes, né, quantas horas assistidas, e temos até a data do término. Temos aqui também, fizemos em sala de aula, esse conteúdo programático. E olha só, onde eles mesmos estão aprendendo a preencher dentro de células grandes, onde você pode fazer formatação de texto. Pessoal do RH que utiliza muito isso. E coloquei, claro, umas formatações condicionais aqui em cima, com objetivo para a próxima aula, depois a gente utilizar um PROC-H, que é a procura na nossa horizontal, que vai ser para a próxima atividade. Porque nesse semana que passou, nós fizemos um outro exercício muito bacana, que foi o nosso fluxo de caixa, né? Deixe-me ver aqui, eu não estou com o meu fluxo de caixa aberto. Abri várias planilhas aqui, mas o fluxo de caixa não está. Mas tranquilo. Aqui um outro exemplo de uma outra aplicação, certo? Bacana. Deixe-me abrir aqui, nós fizemos na aula anterior esse fluxo de caixa. Então vamos lá, deixe-me pegar aqui. Observe que aqui eu tenho uma pasta com planilhas de demonstrações. Cada aula eu procuro abrir uma planilha diferente e mostrar as situações, quais foram situações, modelos diferentes de planilhas, para que a gente possa até ver, tirar dúvidas e fazer alguns exercícios em sala de aula. Nessa semana que passou, nós fizemos um exercício que era referente a um fluxo de caixa. E observe, no nosso fluxo de caixa, olha que exemplo bacana, como nós fazermos esse gráfico aqui, como fazer a edição, contabilizar a entrada. Trabalhamos com
questão de gráfico, mini gráfico, olha só aqui ao lado mini gráfico, gráfico de pizza, certo? Olha só também uma outra aplicação bacana, a parte de entradas, certo? E o nosso fluxo de caixa total anual. Então estamos concluindo esses exercícios, certo? Bom, eu encerro por aqui. Deu um vídeo um pouco extenso, mas eu estou trazendo para você tudo que é aplicado e os tipos de exercícios, tudo bem? Agradeço e até a próxima.